Igreja, podem tomar vossos assentos. Abri as vossas Bíblias comigo no livro de Neemias, no seu capítulo 1. Gostaria de expressar a minha alegria, a minha gratidão, primeiramente a Deus por estar mais uma vez na casa dele, para trazer a sua santa palavra. Agradecer o carinho ao qual me recebeste neste lugar. Agradecer ao nosso presbítero Daniel, a qual me recebeu muito bem nessa terra. E a todos aqueles que me acolheram, uns não estão aqui, mas queria deixar aqui a minha gratidão. Louvado seja o nome do Senhor. Também agradecer pela vida da minha namorada, a qual é o meio de intercâmbio, a qual está aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. As damas que me perdoem, os homens casados, mas a mulher mais linda dessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Neemias, no seu capítulo 1. E versículo 4, louvado seja o nome do Senhor. E diz assim: e sucedeu-se que, ouvindo esta palavra, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante os meus dos céus. Apenas até aqui. Nessa noite nós iremos falar sobre o profeta Neemias, louvado seja o nome do Senhor, a qual o Senhor levantou para construir os muros de Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor vai nos dizer que no mês de Quisleu, chega parente de Neemias até o castelo de Suzã e traz uma notícia não muito agradável para Neemias. Neemias pergunta sobre o povo que ficara em Jerusalém, como estão vivendo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz que o povo que lá se encontra em total escassez. Os muros de Jerusalém estão todos derribados. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Neemias entra para o seu quarto, dobra o seu joelho, derrama as suas lágrimas e vai orar ao Deus dos céus. Eu quero abrir parênteses nessa noite, meu amado. Eu não sei o que você está passando, eu não sei em que situação você se encontra, mas a solução é aquela: vai para o seu quarto, dobra o seu joelho, que a provisão do Senhor vai chegar. E assim Neemias foi no seu quarto e começou a orar. A palavra do Senhor vai nos dizer que Neemias começou a orar no mês de Quisleu. O mês de Quisleu no nosso calendário se refere ao mês de dezembro. Ou seja, Neemias começou a dobrar o seu joelho e começou a pedir direção a Deus. Muitas das vezes nós se encontramos em situações que não vemos mais saídas, ou que aparentemente a saída é sair correndo e tentar resolver com nossas próprias mãos. Mas aqui está um exemplo claro. Se você encontra em aflição, em necessidade, não conte para o da esquerda nem para o da direita. Não fale para quem não pode resolver o seu problema nessa noite. Vá para o seu quarto, dobre o seu joelho e peça a direção a Deus, porque Ele vai te dar o caminho certo para a sua vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E assim Neemias fez, começou a orar e pedir direção a Deus. No capítulo de número 2, a palavra vai nos dizer que no mês de Nisan vem a resposta do Senhor a Neemias. O mês de Nisan no nosso calendário se refere ao mês de março. Então Neemias orou dezembro, janeiro, fevereiro e março. Neemias continuou constantemente acreditando na provisão do Senhor. Em nenhum momento ele titubeou, em nenhum momento ele pensou que ela não fosse chegar. E eu ainda vou te dizer uma coisa: Neemias era um escravo. Neemias, ele vivia sob a submissão de um rei. Ele não podia fazer nada da sua vontade, e sim da vontade que o Senhor mandasse. Mas nem por isso Neemias deixou de acreditar no Deus que ele servia. Neemias podia estar sendo escravizado naquela hora, mas ele sabia que na hora certa a provisão de Deus iria chegar na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então Neemias continuou a orar. E um belo dia, quando Neemias foi até o rei notou no semblante de Neemias que ele estava aflito, que ele estava angustiado, estava triste. Louvado seja o nome do Senhor. Ele perguntou o que estava vendo. Neemias de imediato não respondeu ao rei, porque a palavra é bem clara quando ela nos diz que
ele por instantes orou ao Senhor, ou seja, no seu subconsciente, na frente daquele que ele era submisso, ele foi orar aquele que era mais poderoso que o rei. Ele por instantes fechou os seus olhos e orou a Deus, para que Deus lhe desse um direcionamento. E assim foi feito. E assim Neemias falou com o rei sobre a cidade que havia derribado, a cidade dos seus pais, que vivia em total escassez, e pediu autorização ao rei para que ele fosse até Jerusalém e reconstruísse os muros de Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. E assim o rei concedeu que Neemias fosse até Jerusalém. Agora eu vou te dizer uma coisa, meu amado. Ele, de um simples escravo, de um simples serviçal, olha como a oração do crente tem seu poder. Deus tirou ele daquela escravidão, daquele serviçalismo, e colocou ele como governador para levar a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E assim Neemias foi levantado a governador e foi até a cidade de Jerusalém. E lá chegando Neemias, ele andou pela cidade durante 3 dias. Neemias tinha todo o poder de fazer o que quisesse naquela cidade. Aleluia! Tinha sido levantado como governador. Ele era a autoridade maior naquele local. Porém, Neemias, mesmo sendo autoridade, ele lembrou de onde o seu Deus o tirou. Ele lembrou o que o Deus fizera com ele. Então ele apenas observou. Muitas das vezes nós tomamos atitudes que não é para ser tomadas. Tem coisas que são para nós fazermos e tem coisas que é para Deus agir. Temos que esperar o tempo certo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra vai nos dizer que Neemias começou a andar pela cidade. E eu fico imaginando no meu raciocínio uma cidade toda derribada, com escombros, entulhos, e Neemias andando por cima daquela cidade. E Neemias pensando: Deus, eu não posso. Para mim não dá. Será que eu vou conseguir? Mas ele de repente lembra: o Deus que está comigo é o Deus que tudo pode. Eu não sei por onde você tem passado, como está a sua obra essa noite, mas se ruínas, Deus vai te levar lá no alto do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E assim Neemias começou a andar sobre aquela cidade. E a palavra do Senhor vai nos dizer que chegou após os 3 dias, Neemias juntou todos naquela cidade, reuniu de um simples serviçal até o mais alto escalão. E aí sim ele foi declarar o que ele havia de ir fazer naquela cidade. E eu fico imaginando que Neemias naquela hora reuniu todos como nós estamos aqui. Eu creio que não seria fácil, ele falou: eu vim para restituir a cidade de Jerusalém. Mas a palavra vai nos dizer que Neemias diz assim: imagino eu que ele falou: vim restituir. E sempre tem aquele que se levanta contra um servo de Deus, tem sempre aquele que quer abater a sua fé. E ele falou assim: mas quem me garante que você vai restituir essa cidade? E a palavra do Senhor vai nos dizer que ele disse: a mão do Senhor está sobre a minha vida. E tudo quanto você fizeres será bem sucedido, porque a mão do Senhor está sobre a sua vida. E assim Neemias começou a fazer a obra. Porém a palavra do Senhor nos diz que o crente tem que orar e vigiar, porque aquela cidade, ela estava com seus muros derribados. E toda cidade que não tem muro, que não tem parede, ela é de fácil acesso para saqueadores entrar. Para todos aqueles que querem fazer mal, eles podem entrar, tem livre acesso, não tem paredes para bloquear. E a palavra nos dizer que eles começaram a boa obra. Era a colher aqui na mão e a espada na outra. Ele estava aqui, mas estava aqui vigilante. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas das vezes nós não deixamos apercebido pela prova que vem nos atingir, por tudo aquilo que vem nos abater, e nós fraquejamos, deixamos de lembrar que o Deus que está conosco é maior que tudo que nós passamos. Louvado seja o nome do Senhor. E assim Neemias começou a boa obra.
E assim como tudo que nós fazemos que é pouco o Senhor, sempre tem aquele que se levanta para a nossa vida. E assim a palavra nos diz que levantou Sambalate, Tobia e Gesem para afrontar o servo do Senhor. Ele estava fazendo uma boa obra, a qual o Senhor colocou no seu coração. Quantos estão que Deus mandou fazer começar a boa obra e estão parando no meio do caminho por causa de calúnia, por causa de afronta? Ei, deixa falar, cada pedra que jogar será a construção do seu castelo. Quem te justifica é Deus. O único que tem poder de te julgar é Ele. Ninguém pode julgar ninguém, porque naquele grande dia cada um dará conta de si para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então não desanime, não fraqueje, não deixe que eles se falem da sua vida, ou que tem tentado te afrontar. Não perca força, não perca o foco. Não deixe o inimigo tirar o foco da sua bênção. Às vezes a sua bênção está aqui pertinho e começa a se levantar calúnia. Lembra? Quanto mais calúnia, maior é a vitória. Quanto mais afronta, maior é a vitória. Quanto mais falar, mais crescendo. Quanto mais falar, mais crescendo. Eu lembro de uma passagem do paralítico de Cafarnaum, quando Deus falou assim: perdoado estão os seus pecados. E eu fico imaginando, Deus já perdoou os pecados dele, ele chegou na maior salvação dele. Se os fariseus não começassem a blasfemar contra o Senhor, ele falou bem rápido: vocês acham que eu não tenho poder de perdoar os pecados? Ei, levanta e anda. Se não fosse aqueles fariseus raciocinando, Deus não tinha mandado ele levantar e andar. Então é seu inimigo na sua vida. Quanto mais ele falar que você não vai conseguir, é aí que Deus bateu ao céu, acabou. E assim Neemias continuou a fazer a boa obra. E quanto mais Neemias continuava, mais vinham as afrontas. Quanto mais ele continuava, mais vinham as afrontas. Meu amigo, se a afronta está demais na sua vida, se a perseguição está demais, é porque você está no caminho certo. E todos aqueles que fazem a vontade de Deus sofrem perseguições, mas a vitória é maior. E quem nos dá é o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. E assim Neemias continuou a fazer aquela obra e começou a se levantar a cada dia mais, até levantar falsos profetas, levantou, até falar que queriam matar Neemias. Falaram: ei, não deixe quem quiser matar os seus sonhos matar nessa noite, porque o meu Deus é aquele que realiza sonhos. E os outros dizem que eles tentaram abater Neemias de toda forma, de todo jeito. Eu não sei o que está tentando abater a sua fé nessa noite. Eu não sei o que está tentando te desanimar. Eu não sei o que você vem buscar. Se você vem buscar por um neto, se você vem buscar por um filho, se você vem buscar por um esposo, por uma porta de emprego. A solução está na oração. Assim como Neemias começou a orar e Deus realizou o que ele queria até mais. Assim como diz em Jeremias 33:3: clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Louvado seja o Senhor. E assim foi na vida de Neemias. Ele pediu a Deus que Deus enviasse alguém para restituir os muros, mas ele não sabia que Deus o escolhera para que ele fosse fazer a grande obra. E assim é na minha e na sua vida. Quanto você mais clama por ali, Deus está falando: eu estou vendo a sinceridade do meu servo, eu estou vendo como ele chora, eu estou vendo as suas lágrimas. Ele quer isso, eu vou dar muito mais além do que ele pensa ou que ele imagina, porque a vitória será decretada na sua vida. Então, meu amado, não deixe que o inimigo venha
fé nessa noite. Saia daqui renovado, cheio do Espírito. Que o que eu não pude passar para a igreja, o Espírito Santo possa ter passado. Continuo agradecendo a todos aqui. E peço que continue orando pela minha vida e da minha namorada, porque nós temos o casamento marcado. E eu sei que Deus vai honrar no tempo dele. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.